O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o pré-candidato à Prefeitura de Contagem, Cacá Menezes, que é da Rede Sustentabilidade. O Cacá foi citado recentemente numa entrevista do João Batista dos Mares Guia, secretário de Obras e Serviços Urbanos de Contagem. Nós fizemos questão de convidá-lo para que ele pudesse falar um pouco a respeito dos imbrólios que vive o partido aqui em Contagem diante da pré-candidatura dele, essa situação que foi muito levantada aqui pelo secretário na semana passada. Por isso trouxemos o Cacá Menezes, que era também secretário municipal de esportes na Prefeitura de Contagem. Cacá, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia, ouvintes da Rádio Super. Ô Cacá, pra gente começar, depois eu quero falar a respeito da chuva com você também, porque eu acho que todo contagiense hoje tá doído com essa situação, né? O ouvinte mais fiel aqui sabe que eu sou contagiense e acho que, como todos nós que moramos na cidade, a gente hoje tá muito tocado por tudo que estamos vendo. Mas vamos falar um pouquinho daquilo que envolve a Rede Sustentabilidade, a sua pré-candidatura à Prefeitura de Contagem. Na semana passada, o seu atual secretário João Batista esteve aqui com a gente, e havia um indicativo da rede que todo mundo que ocupasse cargo na Prefeitura de Contagem deveria se retirar, que fosse da Rede Sustentabilidade, deveria se retirar em prol da sua pré-candidatura à Prefeitura, já que a rede se tornara até então oposição ao governo Alex de Freitas. E o secretário disse que não pretendia sair. Na semana passada houve uma reunião que eu sei que foi bem pesada. E o que foi resolvido disso a partir daquilo que disse o secretário ontem? Então, Rodrigo, é muito importante a gente entender que a decisão do Rede Sustentabilidade de Contagem sair da base do governo do prefeito Alex de Freitas não foi devido à minha pré-candidatura à Prefeitura de Contagem, não. Pelo contrário, eu fiz uma aliança programática com o prefeito Alex de Freitas, com o objetivo de trabalhar em prol da cidade de Contagem. A questão se deu ao ponto em que houve da minha parte, de toda a equipe, de o coletivo de Contagem, uma grande decepção com o governo Alex de Freitas. Então, a gente passou por um processo muito delicado. Eu trabalhei nas eleições no primeiro turno como candidato a prefeito de Contagem. Foi uma candidatura, assim, foi a primeira vez que eu me apresentei como candidato na história da minha vida e no município de Contagem. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive como candidato. Podemos fazer uma eleição, só para você ter uma noção, Rodrigo, com R$9 mil. Tivemos 20 mil votos. Eu não tinha apoio político de nenhuma parte, de nenhum outro partido e nenhum outro político da cidade de Contagem. A gente foi praticamente sozinho, numa chapa pura, e tivemos 20 mil votos. No segundo turno, quando o Alex me procurou, nós estávamos realmente posicionados em fazer parte de uma mudança do cenário político de Contagem, onde eu conheci o Alex. Até então não tinha conhecido ele, apenas nos debates. Então, o que acontece? Nós apostamos ali numa mudança, apostamos ali num novo momento para a cidade de Contagem. E tudo ali foi alinhado a partir de uma aliança programática, e principalmente uma aliança fundamentada em não deixar que a classe política de Contagem, a velha classe política de Contagem, voltasse ao poder ou tivesse acesso novamente à Prefeitura de Contagem. E a minha decepção maior, nesse 1 ano e 3 meses que eu fiquei no governo, foi de ver todos aqueles que foram rejeitados nas urnas voltar novamente para o governo. Eu falei isso várias vezes pro prefeito, falei assim, essa foi minha grande decepção, de ver que a velha política de Contagem, e o prefeito, ele ganhou apenas comigo e com o Rodinei. Não sei se vocês lembram disso. Uma das coisas que eu falei pro prefeito nas eleições, falei, eu te apoio se não houver envolvimento de nenhum outro político ou grupo político que represente a velha política no município de Contagem. Não sei se vocês lembram disso, mas foi apenas eu e o Rodinei que fomos com o prefeito até o fim do segundo turno e saímos vitoriosos. Então, o prefeito, ele estava completamente livre para poder fazer um governo sem cobrança. Eu mesmo não tinha exigido nenhuma secretaria, nada. Eu me tornei secretário de esporte, inclusive uma experiência muito boa para mim,
fazer parte de um governo, sentir a ambiência de um governo, a ambiência de uma governabilidade no município de Contagem. Foi uma experiência muito forte para mim, muito boa inclusive, mas também foi onde eu presenciei a momentos assim dramáticos, onde eu me decepcionei muito como as coisas estavam sendo conduzidas e os personagens que estavam se aproximando novamente do governo. Então, enfim, eu venho aqui até hoje, assim, estendendo como eu fiz uma campanha abertamente em apoio ao Alex de Freitas e eu apenas permaneci 1 ano e 3 meses no seu governo. Eu quero assim, eu venho até com um sentimento, Rodrigo, de como um cristão, assim, pedir até perdão à cidade de Contagem, sabe? Pelo esse posicionamento meu, porque eu me arrependi muito de ter apoiado a atual gestão e realmente hoje eu fico muito indignado com tudo que está acontecendo no município de Contagem, muito triste com o fim que está se dando esse governo. Cacá, a gente tem que falar da chuva, né? O temporal que atingiu ontem Contagem. Estamos trazendo relatos de vários moradores, Tereza Cristina, Barraginha, com a nossa repórter Carolina Caetano, moradores que perderam tudo, e agora há pouco conversamos também com o prefeito Alex de Freitas. Ele que falou que está reunido com as autoridades, está reunido com a Defesa Civil para poder montar um plano de ação agora para dar suporte a essas famílias. Alguns relatos, alguns moradores relataram que o motivo desse temporal ter atingido, né, Belo Horizonte com tanta intensidade, ter piorado a força dessa chuva, foi uma obra que a prefeitura estaria fazendo desde o ano passado. Questionamos o Alex agora há pouco sobre essa obra e ele falou que, na verdade, a culpa é do governo do estado, que não está dando continuidade a essa obra desde 2012. Inclusive, em março do ano passado, nas palavras dele, ele teria acertado já com o governo federal. Como que você vê o posicionamento da prefeitura em relação a esse temporal? É claro que quando a gente fala de chuva, a gente também tem que pensar pelo lado da natureza, não tem como controlar. Mas a cidade está preparada? A gente já teve a situação da Vila Barraginha há 30 anos, onde diversas pessoas morreram, e agora quase um milagre para não ter nenhuma vítima fatal. Então, eu estava acompanhando vocês desde cedo hoje, vendo os relatos das pessoas, falando, um senhor que perdeu tudo, absolutamente tudo, na sua casa. Eu que venho da área social, que trabalho há 20 anos acolhendo pessoas. Eu já fiz parte de algumas mobilizações nacionais, por exemplo, quando aconteceu o fenômeno do terremoto no Haiti. Eu acolhi mais de 5.000 pessoas aqui no Brasil, fiz parte dessa mobilização, então eu entendo bastante desse lado do ser humano, enfim, do impacto que é uma situação como essa em Contagem. E o que eu penso é o seguinte, Thalita, eu penso que hoje, infelizmente, nós temos uma classe política que falta, eu vou falar a palavra, escutando o Rodrigo mais cedo hoje, escutando vocês, fazendo uma reflexão, falta amor no meu ponto de vista, porque durante o período eleitoral, a gente sabe que a gente roda a cidade inteira, pega na mão de todo mundo, conhecemos todos os problemas, identificamos todas as necessidades e fazemos promessas e conversamos com as pessoas, mas depois que acaba, há um encarcelamento desses personagens, há uma indiferença muito grande e um projeto, um trabalho fundamentado apenas do que essas pessoas querem fazer e não realmente atendendo à real necessidade do município. Então eu acho que falta, de fato, nesse momento da história do Brasil, sujeitos políticos que carregam capital moral, capaz de realmente ser político por vocação e não por profissão, porque a política profissional, o político profissional, ele trabalha, todo mundo sabe disso, ele vai ser eleito para fazer o que ele quer, trabalhar para seus próprios interesses. E num momento como esse, a culpa é de todo mundo, de menos daqueles que assumiram as responsabilidades no período eleitoral. No momento como esse, é como eu escutei uma frase esses dias que fala que você, na hora de capitalizar o lucro, você administra o lucro, mas você democratiza os problemas, né? Tipo assim, a democracia, ela está quando eu vou dividir a culpa, aí eu democratizo a culpa, né? Mas na hora de contabilizar os lucros, eu apenas tenho aquela parte, aquela parcela do grupo que está comigo que é beneficiado. Então a gente tem que parar de democratizar os problemas e temos que começar a realmente democratizar os recursos para que chegue nessas pessoas. Eu acho que o Estado, ele tá aí. Muitas pessoas discutem hoje se o Estado tem que ser grande, tem que ser pequeno, Estado mínimo, Estado máximo, o Estado tem que ser suficiente, ele tem que ter um tamanho que atenda
principalmente as pessoas que mais precisam, seja elas em qualquer situação que elas estejam. Eu acho que falta amor, falta realmente comprometimento e falta compromisso e assumir responsabilidade de fato em relação ao que está acontecendo, não só no município de Contagem, mas em todo o Brasil, Thalita. Eu acho que essa é o meu sentimento, assim, ouvindo tudo que eu ouvi hoje de manhã, eu passei de carro ontem, olhando para a situação de Contagem, para os lugares em que foram afetados. É muito triste e precisamos sim de mudanças importantes no cenário político e no município de Contagem. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas também objetivas. Combinado? Combinado. Desafio da rede em Contagem. Eleger vereadores, prefeito e fortalecer esse grupo que é um grupo muito importante no município. Secretário João Batista Maris Guia. Para mim também um sentimento muito grande de decepção e nesse momento agora uma pessoa que foi para mim muito importante e está cedendo a situações que eu jamais imaginei que ele ia ceder. O prefeito Alex de Freitas. Também é um sentimento também de muita decepção em ver que uma pessoa que tinha todas as oportunidades para poder fazer uma história bonita na cidade de Contagem e perdeu essa oportunidade. Maior desafio de Contagem. Hoje levantar uma nova classe política que se importa com a cidade, que realmente tem um objetivo de servir a cidade e não ser servido por ela. Governo Zema. Elitizado, trabalhando apenas para poucos. E governo Bolsonaro. Trabalhando para aqueles que o elegeram. Cacá Menezes, pré-candidato à Prefeitura de Contagem, ele que é da Rede Sustentabilidade, foi também secretário municipal de esportes do município. Gostaria de agradecer pela visita, pela entrevista, foi um prazer recebê-lo, Cacá. Eu que agradeço, assim, pela visita, pela oportunidade de estar aqui com vocês e para mim é muito importante poder esclarecer e colocar a minha posição nesse momento tão importante no município.